Olá, bom, vamos ver agora um resuminho da aula 11, volume 4, aula 11. Nessa aula a gente trata do período mais turbulento da história política brasileira, que é o período regencial. Então vamos de maneira bem objetiva. Primeiro, início desse período, a abdicação de Dom Pedro e a menoridade do herdeiro. O Pedroquinha tinha 5 anos de idade. Lembrem que Dom Pedro abdicou já num clima de convulsão social, de bastante agitação. Ele deixa o Brasil, deixa o filho aqui órfão, vai embora e forma-se uma regência provisória, porque a Assembleia não estava reunida, para formar um governo ali às pressas, tomar as medidas imediatas para tentar fazer o país voltar à ordem. Pouco depois, organiza-se uma regência trina permanente e, detalhe, por que regência trina? Lembram? Porque era assim que estava previsto na Constituição. Essa regência deveria governar até a maioridade do herdeiro, que se daria aos 18 anos de idade, em 1844. Essa era a data. Porém, a Assembleia começa a discutir um projeto para o Brasil. Era o momento, o sem imperador, com o herdeiro menor, era a grande chance de finalmente se começar a pensar um Brasil de maneira independente. E há uma divisão na Assembleia entre os grupos centralizadores, que desejavam um governo forte, e os grupos descentralizadores, que desejavam autonomia para as províncias. Desse jogo de pressão surge o chamado Ato Adicional de 34, que foi uma alteração na Constituição que trouxe pelo menos 2 mudanças muito expressivas. A regência trina passou a ser una e o regente uno passou a ser eletivo para um mandato de 4 anos e, além do mais, foram criadas as Assembleias Legislativas Provinciais, ou seja, vigorou a tese ou o grupo dos liberais. Esse ato adicional, portanto, ele caracteriza o que se chama de um avanço liberal. Muito bem, o problema é que nas disputas pelas assembleias legislativas ocorre o que se sabe sempre na política, o bate-boca, o quebra-quebra, e tudo isso acaba gerando um envolvimento popular que dá origem a uma série de revoltas. Então, as revoltas vão marcar o período regencial, revoltas populares, revoltas que envolvem escravos e revoltas que expressam também a insatisfação das próprias elites das províncias em relação à elite do Rio de Janeiro. Tremenda confusão. Muito bem, os regentes não estavam dando conta de controlar essa situação. O mais importante dos regentes desse período foi o Diogo Feijó, que chega a criar, por exemplo, a Guarda Nacional, uma espécie de um exército paralelo para tentar conter as revoltas, mas não estava conseguindo. Ainda para piorar, Feijó fica doente, sofre um derrame, se afasta, assume o presidente da Assembleia, Araújo Lima, que não era um nome capaz de unir o país, combater as elites locais, reprimir os movimentos populares, impedir o avanço dos escravos rebelados lá no Maranhão, enfim. Nesse cenário bastante dramático, inclusive com o risco de fragmentação territorial somado a tudo isso, surge a ideia de antecipar a maioridade do Pedroquinha, fazendo-o assumir com apenas 14 anos de idade, colocando-o à frente do governo como última saída para tentar unificar o país. Desta maneira, dá-se o que se chama de um golpe da maioridade e encerra-se esse tumultuado período chamado de período regencial, iniciando-se o segundo reinado em clima de cartada final. Dom Pedro, mesmo muito jovem, tinha que, enfim, descascar esse abacaxi, que era resolver essa crise pacificando o país. Vamos ver no nosso próximo resumo como é que isso se deu, tá bom? Um abraço e até lá.